Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Eu sou o Dr. Santiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse episódio a gente está com um convidado para lá de especial. Mas antes de falar sobre o meu convidado, gostaria de agradecer muito aos nossos parceiros, a Full Life Nutrition, que é uma empresa que nos ajuda muito. Então, fica aí a lembrança da nossa querida Full Life. Seja bem-vindo, Vinícius Alves, meu querido amigo. Muito obrigado pelo convite, já agradecendo de uma vez. Bem feliz de participar e depois de muito tempo deu certo, né? Deu certo, cara. Depois de muito tempo, deu certo. Para as pessoas que não estão pegando essa piada interna, né, tal, são duas questões que deu certo, né? Tanto marcar, porque a agenda do Vinícius, não, gente, você não tem noção, o homem é requisitado demais, mas também que depois de muito tempo deu certo, porque nós fizemos a faculdade de nutrição juntos, Sim, sim. né? Mas isso eu vou deixar para você falar. No nosso podcast a gente começa com uma brincadeirinha, né? É muito legal. Não é a fisiologia do exercício, é a filosofia do exercício. O exercício do autoconhecimento. Quem é Vinícius Alves? Fala pra Pô, gente. cara, o Vinícius é menino que veio de Cataguases, interior de Minas. Foi pra Pirapixinga, uma cidade menor ainda, e acabou vindo pra Juiz de Fora aos 14 anos de estudar. Sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte, de luta, jiu-jitsu, muay thai, musculação. Acabou que, pelo fato de eu gostar muito de musculação, eu vim pra esse campo da educação física, né? Pra quem não sabe, sou educador físico e nutricionista. E eu já vim aqui para Juiz de Fora, eu trabalhei numa academia que é basicamente o celeiro de muitos fisiculturistas, muito fisiculturista nacional, né? O pessoal tem vários campeões que saem daqui de Juiz de Fora. Eu trabalhei 10 anos nessa academia e desde esse período, 12 anos, e desde esse período eu sempre vi que a nutrição é muito aliada à educação física. Então não tem como você evoluir em físico, independente do esporte que seja, sem comer. E isso, na época, eu senti necessidade, por conta de procurar outros profissionais também, para poder interagir, fazer esse trabalho multidisciplinar. E pela necessidade que eu senti, eu acabei fazendo também. Até porque, se fosse pegar meu currículo, né, de cursos, fui ver, eu tinha muito curso de área de nutrição, por quê? Eu precisava de adquirir conhecimento para poder aprimorar a performance dos meus alunos na academia, dos atletas e tudo. E acabou juntando, mesclando isso tudo, e hoje eu atuo diretamente com a nutrição. Presto consultoria. No início, eu comecei até a prestar consultorias para treino, mas hoje eu estou totalmente focado na nutrição e encaminho os pacientes de acordo com cada perfil. Pô, sou apaixonado por animal, moto velocidade também é uma das minhas grandes paixões. Hoje também, pô, é meu hobby de fazer. E acho que é um pouco, resumidamente é isso, né? Mas é uma longa história. Não, perfeito. E história que não vai faltar pra gente trocar ideia aqui, né? Já pegando um pouquinho desse gancho, as pessoas que nos estão assistindo e que possam estar se identificando com a sua história, existe alguma dificuldade em formar em duas profissões? Ou talvez na sua jornada você sentiu grande dificuldade nesse ponto? Ou como foi a tua trajetória para que você pudesse conciliar as duas áreas e se isso foi um problema para ti? Ou talvez se foi, por quê? A dificuldade, na realidade, era enquadrar. Por quê? Eu me formei em educação física, atuei durante muitos anos, né, como educador físico, trabalhava em academia, personal, e aí me veio a necessidade da nutrição. Por isso que me despertou esse interesse. Falei, cara, eu preciso ir mais a fundo, preciso estudar, porque eu senti necessidade de informar melhor as pessoas em relação à alimentação e mostrar o quão é importante a alimentação em tudo. E o início, cara, educador físico, você sabe bem que é, aquela correria de personal de noite, direto de noite, e a faculdade foi encaixando ali, fui modificando os horários de personal, no final deu tudo certo, mas, cara, tem que é puxado porque você conciliar estudo com o trabalho de personal, que acaba que a gente trabalhando por conta não tem horário, né? Então você vai de manhã até de noite, e aí remanejando alguns alunos, muitos deles me entenderam também, ficaram comigo até o final. É Isso isso. ajudou demais, cara. E é essencial que as pessoas. Perfeito. Então, acho que esse ponto que você falou é muito importante também. Talvez a carreira do personal tá muito atrelada também à possibilidade dele poder escolher os alunos dele, né? Sim, sim. Porque talvez quando você tem outros projetos de vida,
mas talvez os seus próprios alunos não compactuam, ou talvez em algum momento você precisar remanejar horário, ou talvez pensar numa possibilidade logística que consiga atrelar estágio. Pode ser que tenha alguns que Não não entendem muito, né? entendam Provavelmente você isso. passou por isso também, creio Eu tô eu. falando justamente porque eu passei por isso. E aí eu queria saber se com você também aconteceu. E agora, como professor, e também como produtor de conteúdo, né? No qual as pessoas sempre estão querendo saber também como é que é a história, quais são os desafios. É bom a gente compartilhar isso com Sim, os outros também, para que, entre aspas, né? As pessoas também não acreditem que isso é uma coisa incapacitante ou um limitador que é impossível contornar. Não é? Então são talvez pistas ou dicas, né? Conselhos, se é que a gente pode falar assim, né? Que sim. se conselho se fosse bom, a gente não. Mas eu acho que faz todo sentido. Eu acho importante a gente atrelar a isso. E na faculdade de nutrição, Vinícius, na faculdade, quais foram seus desafios, ou as suas dificuldades, ou talvez as suas inquietações? Você encontrou alguma coisa Ah, na cara, sempre faculdade? encontra, né? A gente Não, mas estudou junto e sabe. esse podcast vai ser sensacional. E aí? Ah, cara, sempre encontra. A gente veio de educação física, então, por mais que é educador físico, sempre tá estudando a parte de nutrição também. Aham, E quando você tá na parte prática, você vê que juntar a teoria e prática é fundamental, né? Não exato. adianta só a teoria, mas também não adianta só a prática. E na faculdade, pelo menos no meu caso, como eu fui da educação física para nutrição já com foco, isso me ajudou demais, porque melhorou a questão de foco do que eu vou estudar, ficou mais Perfeito. direcionado, não ficou tão perdido. Algumas dúvidas que eu tinha quando eu não fazia, quando eu não fazia nutrição, eu consegui sanar na faculdade. Mas é fundamental que fora de faculdade também você procure outros cursos. Isso Outros aí. cursos, conversa com mais gente também que tem muita experiência no mercado. E tudo é válido, cara. Todo mundo tem um conhecimento para poder te passar, Uhum. independente de ser formado ou não. O que me ajudou muito também foi porque eu tive muito convívio com o pessoal mais antigo, né, de fisiculturismo, principalmente pelo fato de ter trabalhado na Academia Pampiairo aqui em Juiz de Fora. Isso agregou demais meu conhecimento, aliando a teoria com a prática. Já as dificuldades na faculdade, tirando a parte de horário, de trabalho e Isso. tudo, sabe, a gente teve alguns professores que Não acabaram seja que nada, não, só tô escutando. acabava que questionava um pouco a gente em relação a algumas coisas. E, cara, é complicado falar, porque é até meio polêmico, né? Vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente, Tá bom, pra, tranquilo, pra gente poder perfeito. falar. Eu acredito que o fato de você já ter uma bagagem e fazer uma segunda faculdade, talvez você, numa segunda faculdade, você já tenha uma outra visão, talvez, sobre aquela informação. E se você se depara com uma informação talvez que não faça muito sentido para ti, você talvez é mais, não vou dizer que é mais fácil, mas talvez um indivíduo que já tem uma experiência, ele fica mais à vontade para questionar, obviamente respeitosamente, né? Lógico. Ou talvez aumentar a profundidade da discussão, né? A ponto de você talvez perguntar, mas essa informação ela foi extraída de onde? É de uma diretriz? De qual ano? É, Sim. e até mesmo eu acho legal, porque é bacana que os próprios professores eles te dão essa liberdade, né? Alguns? E sabia que você fala isso. Eu sabia que você fala isso. Isso é muito importante também, porque a humildade acadêmica e entender que a ciência ela é extremamente atualizada. Perfeito. O que é certo hoje, amanhã talvez pode não ser. Exatamente. A Então, ciência tem que ser neutra, né? Desculpa te interromper, exatamente. né? Não, A de forma ciência tem que alguma. ser neutra. O que Isso que aí. muitas vezes o pessoal faz? Hoje em dia que eu vejo um erro, talvez Aham. você vai perguntar isso mais pra frente, lê só resumo de artigo e vai lá e mexe com verdade. Nem sabe o que se passou, Qual leu foi a muito. população, qual foi a metodologia, quanto tempo, Exatamente. em quais são talvez as lacunas que não foram preenchidas, ou até mesmo quais foram a caracterização da amostra, talvez que não O foi controle total também, exatamente como foi controle, feito, perfeito. E isso que eu acho legal, talvez o fato de você já ter vivenciado uma faculdade e já saber principalmente a questão metodológica de pesquisa ajuda demais. ajuda demais. Então, unir a prática à teoria e discutir isso, isso é libertador, cara. Isso é Sim. sensacional. E quando você está do lado de profissionais que te dão essa liberdade ou talvez trazem essa leveza
para discutir isso é muito bom. E isso também pode estar favorecendo o crescimento e também a informação que vai ser dita. Para os A- colegas da turma, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, até mesmo que pode estar auxiliando um indivíduo a querer fazer uma segunda faculdade ou até mesmo motivando ele. Mas, por outro lado, pode ser até desmotivador. Porque Sim. às vezes ele já está com uma bagagem tão grande e se depara com, às vezes, algo que não é muito básico. Ou talvez você vê que algumas informações já estão desatualizadas ou ultrapassadas. Até mesmo nas citações, talvez, dos slides que às Perfeito. vezes trazem achados de 10 anos, 20 anos atrás, quando talvez uma pessoa que já está formada e já está participando de congresso, já está vivenciando uma nova realidade, e às vezes você vê um professor mantendo os mesmos slides, as mesmas informações que há 20, 30 anos atrás, né? Eu como professor universitário também, eu não gosto de slide. Né? Até porque quando você já tem um entendimento de alguma coisa, o mais legal é você discutir, né? Sim. Escrever no quadro e tal, mas e por aí vai. O Perfeito. slide, no caso, seria mais para poder ilustrar, né? Para também não ficar aquela coisa Didática, só assim. recurso Sim. audiovisual ou recurso didático pedagógico, né? Perfeito. Slide não é. Já fica um insight aí para os meus alunos, né? Slide não é conteúdo de prova, só para o professor lembrar o que ele tem que É. falar ou facilitar o entendimento da coisa, E né? ler lá em casa, né? Exato, é uma figura, né? Mas hoje a gente vê também, olha só onde a gente está chegando com essa informação. Hoje a gente vê a construção também das faculdades como um negócio. E Sim. muitas vezes você não vai preparar um indivíduo de fato de uma maneira que ele possa sair preparado da faculdade e atuar como profissional. E muitas vezes, eu como professor também de pós-graduação, você também como professor de curso, né, de palestra e por aí vai, o que eu tenho visto é que na pós-graduação, os alunos, eles formam, mas agora eles passam a colocar responsabilidade na pós-graduação para aprender o círculo básico que Sim. deveriam ter aprendido na faculdade, mas por conta, às vezes, de trabalho, só chegar na faculdade até cansado, né? Não tem problema nenhum. Eu entendo essa luta, eu entendo isso, mas num lugar, talvez, que a gente pare de discutir a prática, ou talvez, tem um atleta assim, veio desse jeito, só que ele não tá evoluindo. Pô, tem um paciente assim, tal, fez isso e não evoluiu. O que que tá acontecendo? É, você falou, E aí não vai. você falou em relação à dificuldade, desculpa se interrompendo. De forma alguma. Só um adendo, né, em relação a fazer outra faculdade. O pessoal tem que pensar o seguinte: fazer outra faculdade não é para virar e falar, eu sou formado em 5, tem 5 formações. Não. É o que eu falo pro pessoal: trabalho multidisciplinar é essencial. Exato. Mas o médico tem que saber da parte de treinamento e de nutrição. O educador físico da parte médica e de nutrição, o nutricionista da parte de treinamento e a parte médica. Porque assim você consegue discutir mais de igual a igual. Não estou falando que o nutricionista vai fazer o papel do médico ou do Ou educador físico. prescrever, né? Sim, Exercício perfeito. legal, né? Sim, Mas ele tem que saber o o conhecimento que tá por conhecimento. trás daquilo, né? Perfeito. Porque assim você consegue agregar mais para o paciente. Perfeito. E uma coisa que você falou agora me veio à cabeça, que é a grande dificuldade que eu vejo na faculdade é não ter muito parte prática. Parte prática, eu digo assim, teoria não, a grosso modo falando, teoria você lê, você consegue ver. Só quando você pega um caso real, um caso clínico, é diferente. Porque um atleta, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com diabético, mas com certeza pode ser que você pegue, com certeza não, pode ser que você pegue um atleta diabético. Sem dúvida. Então é fundamental que você saiba de tudo. E outra coisa, né? Sabedoria, inteligência é uma coisa, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sim. Então você tem que adquirir conhecimento e usar esse conhecimento com sabedoria. E eu acho que nada mais, acho, não tenho certeza, que nada melhor para poder aprimorar isso é juntando a teoria que você pega na prática com os casos clínicos. O Perfeito. caso clínico deveria ser fundamental ter um maior volume de horas na faculdade justamente por conta Perfeito. disso. Até porque você ganha tempo. Quando o médico, né, seu parceiro, o médico, chega pra Sim, você e fala assim: Vinícius, tô encaminhando um paciente assim, X anos, né? Vem com isso aqui, cursa com isso aqui, tem essas questões, tal. Então, os exames, esse parâmetro bioquímico tá alterado, isso aqui, perfeito. isso aqui, isso aqui, beleza? Então, aí é contigo aí, qualquer coisa me dá um feedback.
Perfeito. E aí quando você não sabe nem, talvez, quais são os valores de referência do exame, ou talvez... E aí? Saber ver exame, saber de medicamento, às vezes o paciente chega pra você e fala medicamento e se eu não souber, como é que faz? Exatamente. A questão de interação Ou a concentração, medicamento-alimento, talvez, para concentração. saber, talvez, se já é uma concentração um pouco mais Sim, alta e talvez ele já cursa com uma complexidade um pouquinho sim. maior, um E tempo. assim, uma coisa prática pra ver, né? Duas, na realidade. Educador físico, você pega que o paciente está usando um beta-bloqueador. Aí você trabalhar com ele com frequência cardíaca. Exatamente, não faz sentido Aí você pega nenhum. um diabético, vai fazer dieta nele, dependendo do horário ali, colocar o horário que o cara toma insulina, você tira o carboidrato dele. Perfeito. Então é fundamental que você saiba. Assim, Exatamente. são exemplos básicos, Sim, fáceis da pessoa para entender, exemplificar, né? para poder saber que ele tem que saber o que é o medicamento, o que é que o medicamento faz, Perfeito. para poder fazer todo o contexto em cima disso também. Perfeito, perfeito. E hoje, a tua especialidade ou o que você gosta de trabalhar é com o que, Vinícius? Cara, especialidade complicado. Complicado assim, né? Eu gosto muito de atleta. Gosto muito, muito de trabalhar com atleta, Então, por porque favor. atleta é uma pessoa que você fala pra fazer, cara, pula. O cara pergunta quantas vezes com a altura. Então, E sim, atleta, senhor ou não senhor, né? não tem questionamento. Ah, mas não. Atleta sabe o que tem que fazer. Você vai passar o que ele faz, e ele vai fazer o que você passou, percebeu pra ele. Perfeito. Hoje eu trabalho com emagrecimento. Eu transformo pessoas gordas em magras. E sem sacrifício. Por que sem sacrifício? Hoje em dia, cara, dieta de moda é muito complicado. O que que é fundamental? Escutar o paciente. O que que vai dar resultado? Adesão ao plano alimentar. Toda coisa, todo resultado que vem muito rápido, o paciente, ou todo paciente perde o peso muito rápido, ou ganha o peso muito rápido, ele não vai ser sustentável, ele vai voltar pro valor normal, na realidade, vai voltar pro estado estável que ele estava. Fisiologia, ele vai puxar ele de volta. Então, todo resultado ele é uma constância, ele vai levar tempo, é uma mudança de hábito. Por isso que, se você pega um paciente, você não ouve ele, o cara chega para você e fala, ah, Vinícius, eu bebo 4 quilos de Coca-Cola por dia. Se você tira isso de vez, não vai ter adesão. Primeira, segunda semana ele pode até ter adesão, porém isso não vai ter uma constância que vai dar um resultado significativo. Pode ser que, no início ele tenha um resultado muito rápido, porém, se a gente for pegar dois pacientes na margem de um ano, um paciente vai perder ali 10 quilos em um mês e o outro está perdendo 1 quilo por mês. Provavelmente, quase certo, desse paciente perdeu 10 quilos no primeiro mês, em janeiro, em fevereiro ele perdeu 10 quilos, ele vai chegar em dezembro com o mesmo peso ou um pouco mais, por conta de falta de adesão e não tem constância. É algo que você não consegue replicar durante muito tempo. Já esse paciente perder 1 quilo por mês, vai chegar no final do ano e vai estar com menos 12. E aí, quando você compara os dois, no mesmo intervalo de tempo, o paciente perdeu muito tempo no início, e no final do ano ele está com mais peso que aquele paciente veio perdendo aos poucos. Ele teve um equilíbrio, teve a vida social dele, não fez nenhuma loucura e ainda conseguiu o resultado tão almejado ao longo do tempo. Então, é fundamental que tenha adesão, constância e paciência para que esse resultado venha. Perfeito. O papel da psicologia também é importante, né? Extremamente Né? fundamental. Eu chamei sempre aí pra faculdade junto comigo, mas naquele momento talvez não tava, Pior que né? foi, cara. Não, é show. É... Então vamos lá, qual que é a melhor dieta que emagrece? A melhor dieta é o que eu falo, a internet tem todo tipo de dieta, menos a É sua. isso aí. A melhor dieta é aquela dieta pro paciente. Então é pegar o que o paciente come e ajustar as quantidades ideais do paciente de acordo com o objetivo dele e ir aos poucos melhorando. O paciente chega comendo muito errado, você vai fazer um planejamento alimentar para ele que ele tenha adesão, que ele tenha constância, vai melhorando a qualidade, a quantidade, o tempo que ele está comendo. Próxima consulta, você melhora um pouco mais a qualidade, o tempo ele já melhorou. O cara que fazia uma refeição de manhã, uma refeição média de tarde, de noite chegava e pedia muita comida, ele já está fracionando a comida mais ao longo do dia, está comendo um pouco menos. E aí, então, o cara que come muito, a pessoa que come muito doce, principalmente mulher que tem muita dificuldade, você começa a produzir mais fruta, essa vontade de comer doce diminui, a ingestão de açúcar diminui. Então é um trabalho de tempo, de constância. Não adianta aquela pessoa que está com 10 anos, com 20 quilos a mais, com sobrepeso, ele querer tirar isso em 2, 3 meses. Até por questão do medicamento também, que provavelmente vai entrar mais pra frente, questão do Ozempic, Saxenda. E tudo ele vai agir de forma sinérgica, mas não dá para poder colocar todo o crédito em cima do medicamento, porque a partir do momento que coloca o crédito em cima do medicamento, quando tira, volta tudo de novo, Uhum, que é o famoso efeito rebote que o pessoal falava antigamente. perfeito. E então a melhor dieta é aquela que ele consiga aderir, que ele consiga ter adesão e Perfeito. sustentar, não é? Por isso já tem E que ser individualizada, personalizado. né? Por isso já tem que ser Perfeito. personalizado e não dá pra fazer dieta do amiguinho. Perfeito. E então ao contrário, qual que é pior? A Qual da que é a pior dieta? internet. A da internet? Ele tá afiado, viu, Fato. gente? Ele tá afiado, viu, produção? Eu não tô conseguindo pegar ele, não, hein? Será que eu consigo pegar ele lá? Não.
A pior dieta, então, é da internet. Sem dúvida. Da internet, do amiguinho, aquela que não é sua. Perfeito. Excelente resposta, né? E agora vamos lá pro atleta. Ok, beleza, consistência. E qual que é o maior vilão para o insucesso, talvez, do que você planejou para o atleta? Hoje, na tua concepção, na tua experiência, você gosta de trabalhar com atletas porque você mencionou que o atleta ele é mais disciplinado, ele te escuta, ele consegue manter aquilo que você planejou, mas a gente sabe que alguns não têm o sucesso. Uhum. E o que você vê, talvez, que está por trás desse insucesso? Se você fosse selecionar, talvez, algo que você identificou, ou talvez com a tua experiência, das pessoas que não conseguem ter, obviamente, vai voltar pro consultório, ou talvez você vai identificar Sim. e falar assim, não, vamos fazer isso aqui e tal. Mas se nós fôssemos pensar, ou talvez na sua experiência, das pessoas que não conseguem ter algum sucesso a partir do momento que você estratificou, individualizou e prescreveu, tem alguma coisa que você vê que às vezes é o calcanhar de Aquiles que Sim. pode estar dificultando o Resumindo em processo? 3 pontos chaves, Boa, que a gente gostei. pode ampliar muito isso depois. Excesso de informação, não só Boa, para atleta, mas para pessoa excelente. também que faz de forma recreativa. Falta de foco e falta de paciência. Perfeito. Porque hoje você pega, por exemplo, pessoas do cenário fisiculturista, ou vamos pegar aí atletas. Fala de moto velocidade para poder fugir um pouco À disso, né? vontade, querido. Você pega o pessoal do MotoGP, por exemplo, eles com 22 anos, 23 já estão lá, mas só que a molecada lá nos Estados Unidos, enfim, em alguns países eles começam a pilotar muito cedo. Então, de molequinho, de criança, já tá na motinha e tal. Pega alguns atletas de fisiculturista, fisiculturismo, por exemplo, tem um excesso de informação absurdo. E nesse excesso de informação tem muita desinformação. Contanto que próprios profissionais da área às vezes se vejam perdidos. Exato. Imagina a pessoa que é leiga na área. Isso aí. Então complica. Quando Perfeito. você pega um atleta, às vezes o atleta olha, um coach, um treinador, só porque o cara é forte, eu vou fazer a consultoria com ele que eu vou ficar forte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não tem nada. Você pega o Cris Aceto, por exemplo. Cris Aceto, tudo bem que no passado ele competiu, mas se for ver o físico dele hoje, aí vai colocar um cara lá campeão do Olímpia e ele, você vai olhar assim, você não conhece, aí escolheu o campeão do Olímpia. Mas na realidade o atleta ali, ele tá daquele jeito porque ele foi orientado por alguém e ele seguiu a risca. Por isso que ele chegou naquilo ali. Se o atleta não estudar, diferente, por exemplo, você pega um cara que, pô, eu acho que é fantástico, o Eduardo Corrêa, que ele é muito inteligente, é um atleta muito inteligente, ele questiona muito, sabe muita coisa. Você pega um atleta que só, tipo, tá com aquele tapa-olho, e aí o treinador manda ele fazer, ele faz, tudo arrisca, o cara deu sucesso, foi um sucesso, e aí ele vai querer replicar o que foi bom pra ele para outras pessoas, não tem a individualidade biológica nisso. E o fator paciência é que o pessoal quer pra ontem. Pô, comecei a treinar, o exemplo, o que que você quer ficar igual o Ramon? Fala, pô, tá, beleza. Eu preciso de uma referência final porque eu preciso de um ponto de chegada. Ó, por exemplo, quando você vai daqui pro Rio, daqui a Belo Horizonte, você enxerga 200 metros da estrada. Passou os 200, você enxerga mais 200. Você não enxerga a quilometragem total. Então é um processo. Você replica aquele processo, vai dividir, fracionar ele em várias partes, só que você tem que passar por cada processo. Não adianta você querer daqui teletransportar para o Rio. Isso não acontece, pelo menos por enquanto, né? Então, eu acho que, na minha visão, as maiores dificuldades principais são essas. Mas a principal é excesso de informação. Excesso de Perfeito. informação porque, às vezes, o cara tá fazendo com você, você tá pensando uma coisa pra ele, aí outra pessoa de fora vai e Exatamente. questiona, mas isso, mais aquilo, só que ele não sabe seu propósito com ele. Ou ele até sabe, porém, ele vai ouvir o que ele quer escutar. Perfeito. E isso atrapalha bastante. Lembra muito o efeito Dunning-Kruger, Sim, não é? perfeito. E eu acho que, cara, você foi muito feliz na tua fala, que eu concordo, e isso gera embate também. Eu acho que num momento que você tem um nutricionista e o paciente, seja ele atleta ou não, quando você de alguma maneira gera um embate, ou talvez não se passa, não é questão de confiança, tem dúvidas do paciente em relação à tua conduta, eu acho que É melhor acessar o trabalho. Exatamente, exatamente. E Você já outra, devolveu dinheiro para o paciente? e outra coisa que. Ele tá fugindo. Ele fugiu, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. E outra coisa que eu vejo que é fundamental é trabalho multidisciplinar. Ah, total. Por mais que eu sou educador físico, eu não vou
multidisciplinar e ética, né? Pode falar, Beto? Foda-se. Desculpa. Pode falar palavrão não, né? Fica à vontade. Tá, não pode não, Deus porque tá senão eu vendo, tô... mas dá tudo Tá, certo. beleza. O maior problema é que... Maior problema não, né? É questão de ética também. Eu sou educador físico e sou nutricionista. Não é por isso que um paciente vai chegar pra mim e eu tô vendo coisa errada dele, eu vou falar com ele. Eu vou perguntar quem que é esse Exato. treinador e eu vou conversar direto com o treinador. Ou, E você conversa? conversa, manda mensagem. Mas, Cara, tem que ser. Não converso com todos. sim. Mas também não converso falando, tá errado. Eu vou procurar saber o porquê que tá fazendo. Total, claro. Porque às vezes na minha visão tá errado, só que a dele é o que eu falei da nutrição. Pode ser que ele tá fazendo isso com outro propósito. É, eu acho que é legal você mandar uma mensagem e falar assim, fulano, tudo bem? Sou nutricionista, não Sim, sei o que sim, lá. é isso que eu faço. Qual que foi o foco, tal? O que você tá pensando pra ele? Vamos unir forças. Ó, tô pensando em fazer isso, isso, isso. O que você acha? Sim, E aí eu acho perfeito. bacana, porque essa abordagem, essa primeira Pra poder abordagem, entender. E você aí já... quem sai ganhando é sempre paciente, é sempre cliente. Exatamente, concordo. Agora o problema é quando você faz o trabalho multidisciplinar, a pessoa, você acha que tá tudo ali, né, redondinho, só que por fora ela não tá. Quando a gente conversa, tá tudo acertado. Quando vira, o paciente vai, o médico fala uma coisa, o educador físico fala outra, o nutricionista fala outra. Você acha que tem Então, muita cada um tá puxando a corda para um lado, não vai para lugar nenhum. Na sua experiência, você vê muita vaidade entre os profissionais? Eu fiz nutrição porque no passado eu via. Jura? Eu sentia essa necessidade. Meu foco nunca foi de, vou fazer nutrição porque eu quero tomar tal lugar de tal pessoa. Não. Porque eu procurava um nutricionista e tinha dificuldade de ver esse trabalho multidisciplinar. Perfeito. E às vezes você pega, hoje em dia eu não sei, porque acaba que eu também nem tenho tempo de ficar procurando isso, mas antigamente você via nutricionista passando treino. Ah, seu treino tá errado, peraí, fala pro seu profissional, fala pro seu professor pra poder fazer isso, isso e isso. Cara, eu particularmente, na minha visão, acho totalmente antiético. Não, total. E quem sai perdendo é o profissional que fala. Porque você vai gerar dúvida no seu paciente, se você tá falando certo ou não. Se o paciente tem mais confiança no outro profissional que tá atendendo, você acaba perdendo o paciente. E o paciente que vai sair meio prejudicado, porque cada um tá puxando a corda para um lado, não vai para lugar nenhum. Agora, quando você tem uma equipe multidisciplinar, e quando eu digo equipe, não quer dizer que os três estão atendendo, três ou quatro ou cinco estão atendendo no mesmo ambiente, mas que tá todo mundo alinhado, você liga, conversa com o médico, por quê? Justamente questão de saber entender o medicamento e do treinamento, tá? Quando você sabe, quando você entende dos três, você pode perguntar ao médico, mas por que desse medicamento? Só para poder entender, para poder fazer uma dieta mais voltada para otimizar o resultado disso. Por que desse treino? Qual que é a finalidade desse treino? Para poder fazer dieta otimizando isso ou aquilo. E aí acaba conversando e esse conjunto multidisciplinar vai otimizar demais o resultado do paciente. Perfeito. E hoje, se você pudesse, dentro da consistência, né, dentro da constância, do foco, existe alguma coisa que potencializa isso? Você consegue identificar, talvez, alguma coisa na tua experiência que auxilia muito o cara a aumentar esse foco, aumentar essa consciência, especialmente nos períodos, talvez, que ele tá meio cansado, ou Sim. talvez tá meio estressado. Na tua experiência, você vê alguma coisa que você poderia classificar como um grande aliado nesse processo? Ouvir. Legal. Fundamental. Ouvir a pessoa, ouvir o paciente, ouvir o atleta. Por que que eu digo ouvir? Ouvir vivência. Eu nunca competi no fisiculturismo, mas eu cheguei a fazer algumas finalizações para poder sentir o que que o paciente sentia no final, o que que o atleta ia sentir. E aí, quando você passa pelo processo, você entende melhor, você consegue visualizar melhor, você consegue conduzir melhor. Eu treinei jiu-jitsu há muito tempo, então eu sei o que que o atleta de jiu-jitsu está passando. Em cada momento, em corte de peso. Eu treinei Muay Thai também há muito tempo, trabalhei com um atleta de MMA. Uma das coisas que na época eu trabalhava com atleta de MMA que tinha, não sei se você lembra, o Zé Aldo, por exemplo, cortando peso, eles deixavam cortar muito peso em cima. E o que que eu vi? Que aí que é onde entra a parte teórica e prática. A pessoa tira 8 quilos numa semana. Beleza, tirou. Aí come, aí bateu o peso. Bateu o peso, vai pra casa, come, reidrata e vai lutar com mais 8 quilos. Mais 8, 10 quilos. O cara, pô, tô forte pra caralho, tá bom e tal. Qual que é o problema? A força aumenta, mas o gás não. É a mesma coisa de você estar com peso agora e depois você vai sair correndo com 2 sacos de arroz nas costas. Olha a diferença. Você tem muita força. Que, na minha visão, era o problema. Os dois rounds, se não ganhasse o segundo, terceiro round, na hora que chegava no quinto, tava morto. E ia arrastando até lá, porque o gás diminuía muito. Aí você tem que melhorar muito o condicionamento físico do atleta para que, quando ele fazer essa perda de peso e tal, dá uma equilibrada. Mas
qual que seria o mais inteligente? Qual que é o mais inteligente? Deixa 10% de peso para tirar na semana final, no máximo. 10%? 10% do peso. Legal demais. Para poder tirar. Porque não é uma coisa que vai afetar tanto. Na semana final? Nas semanas finais. Na semana. 15 dias, mais ou menos, finais. Exatamente. Porque se nós formos analisar, por exemplo, um atleta de 100 quilos... Não, mas aí no caso de 100 quilos, já é outra priorização. Por isso que é muito personalizado. Ótimo. Vai depender da categoria que a pessoa tá treinando. Então vamos lá, 10% até qual categoria, Vi? 70 quilos, Pronto, creio que tá... 7 quilos Sim. em 15 dias. 7 quilos em 15 dias. E a gente tá falando de quilo de balança, né? Mas aí a gente tá falando também em atleta de MMA que tem o tempo de desidratação, pesou e tem um tempo de recuperação, diferente de atleta de jiu-jitsu. Isso aí. Qual que é o tempo de recuperação do atleta de jiu-jitsu pro de MMA? Do jiu-jitsu, pesa e luta. Pesa e luta, né? E aí, no caso do jiu-jitsu, você já tem que chegar no dia. Porque qual que é a grande questão que eu via muito? A pessoa deixa poder tirar peso no dia, 1, 2 quilos no dia, o cara não come, começa a cuspir, não para de beber água, o cara fica desidratado com fome e fraco. E aí já vai chegar lá meio debilitado. Pega a primeira luta, com a adrenalina lá no alto, o gás vai lá embaixo. E aí tem muitas coisas que pioram isso. Porque se for pegar o atleta, geralmente, primeira luta, a adrenalina tá lá no topo, aí a adrenalina vai sugar muito gás, a segunda luta tá mais tranquila, a terceira já tá zero. Já tá bem mais tranquilo. Por isso que nutrição é extremamente... Não só nutrição, medicamento, treinamento é extremamente personalizado, que vai depender muito de pra onde vai. Fala, Vinícius, o que eu faço para perder 10 quilos? Tá. Você vai pegar 10 quilos de uma pessoa de 150? Isso aí. Você vai pegar 10 quilos de uma pessoa de 70? Isso aí. Então são referências diferentes. Exatamente. Aí, beleza, segundo ponto. É uma pessoa que tá com 70 quilos, mas come mais saudável... É uma pessoa que está com 70 quilos, mas come muito fast food, come muita comida hiperpalatável, muito calórica. E aí a pessoa que come muito errado é mais fácil tirar esse peso. Por isso você tem que sentar, analisar com o paciente, conversar com ele, entender toda a rotina. Os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares, as preferências. Então, não adianta também a pessoa falar, pô, não gosto de batata doce. Porque tem muita gente com trauma de batata doce por conta de 5, 10 anos atrás, você dieta era batata doce e frango. E aí, beleza, o paciente vai, sai do seu consultório, não, você tem que comer batata doce e frango. Fala, pô, mas eu não gosto. Mas pra você ter resultados, você tem que comer batata doce e frango. Cara, o cara vai seguir ele no máximo seguir 2 semanas, você vai largar. E outro problema que eu vejo também é a janela anabólica, né? Quero até que você comente sobre isso depois. Não, vou comentar. Pô, acabei de treinar, vou comer um Big Mac. Acabei de treinar. Pra recuperar a energia, né? Pra recuperar. Eu treinei a musculação intensa, velho. Que intensidade, que incrível, hein? Sim. Gastou suas 200 calorias no treino de musculação e agora tem que recuperar o glicogênio, então. Ou então, pô, acabou de treinar a shakeira dentro do vestiário mesmo, tomando whey. Reduzir o catabolismo, tem que inibir isso aí, porque eu tenho que inibir o catabolismo. E mais rápido possível, né? Tem que ser o whey hidrolisado ainda, porque o mais rápido possível. Exatamente. Né? E já aproveitando, fala em relação à sua visão a isso, de janela anabólica. Ele tá jogando pra cima de mim, galera. Ô, produção, o que eu faço aqui? Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente precisa entender que não é uma janela, né? Como se fosse um portal, né? Não é verdade? Sim. E aí o cara fala assim, não, 1 hora eu tenho que estar consumindo, porque a janela anabólica, a janela da oportunidade, ela tá atrelada a 1 hora, quando os estudos mostram 24 horas, 48 horas. E, obviamente, a gente tem que contextualizar também qual foi o nível de estresse ou a modalidade que esse indivíduo fez para achar que ele está precisando de uma recuperação rápida, né? Uma coisa é você fazer um treino com volume aí de 20, 30 séries, com a densidade do treino, com gasto maior, ou com cardio junto, ou até mesmo que seja concorrente. Às vezes, o atleta de MMA que precisam, de fato, treinar a técnica, o gás, ou até mesmo a força, num período de tempo aí de menos de 2 horas, um seguido do outro. Então, isso interfere muito. Então, a partir do momento que a gente, como você bem colocou, a individualização, a gente precisa contextualizar também com a modalidade que ele fez, o gasto e a fase também que ele está passando de periodização. Na musculação, por exemplo, se ele está em cutting, se ele está em booking, ou talvez como a gente poderia estar pensando essa redução de peso a partir dessas fases. Mas em se tratando de janela anabólica, a gente tem um tempo muito grande de sensibilidade, né? Inclusive, a gente tem um paper agora que acabou de sair que sugere que não tem teto de absorção de proteína, né? E chegou para arrematar, e aí o pessoal tá fazendo dieta do guerreiro agora com uma refeição, batendo 4.000 calorias de uma vezada só, comendo quase 1 quilo de carne, porque não tem teto de proteína.
E o intestino, como é que fica? Então, e aí? E aí é pegar o artigo e simplesmente simplificar ele. Exatamente. Eu só ler o Isso é uma highlights coisa. ali e tal, vai pronto. Agora tá resolvido o meu problema, Perfeito. né? Vou ficar usando estimulante, vou ficar para não ter fome, né? Toda vez que tiver fome, chuncha cafeína, né? Ou então, isso porque eu tô falando da cafeína. Da coisa mais. Exatamente. Não mais tô indo, leve, né? não tô indo pro underground aí, que a gente Sim. sabe que. Então, assim, são condutas que a gente precisa contextualizar e fazem todo sentido. Então, a nutrição esportiva, né? Já que você trouxe o braço da nutrição esportiva, na minha opinião, não só porque eu também sou professor de educação física também, mas eu acho que hoje um nutricionista que não entende de exercício, ou talvez não tenha ideia, ele provavelmente ele tá muito atrás dos nutricionistas que entendem um mínimo de exercício, né? Agora, se achar que o nutricionista ele só tem que saber maths, né? Os equivalentes metabólicos. Não, fez Pode futebol. saber, mas- Pode saber exatamente, mas e aí? Né? É só o gasto calórico ou talvez, de fato, será que aquele gasto calórico ele é contínuo, ele é intermitente? Por mais que a gente tenha um valor ali, a gente sabe que alguns estudos sugerem que há uma subestima-se, né? Superestima, desculpa, em 20% a mais aquela atividade. Então, você, pô, 20% a mais, uma atividade de 800 calorias, ó, e aí, até que ponto, né? Enfim, então são condutas que a gente precisa contextualizar também com a modalidade, se é intermitente, se vai lutar, quantas lutas vai fazer, Sim. ou talvez se vai treinar em jejum, gosta de treinar em jejum, mas sabe o que é sleep low? Sabe o que é talvez consumir uma refeição antes de dormir para já ter uma carga glicêmica poder fazer, ou até mesmo com uma estratégia talvez no dia de perna, porque se você fazer um café da manhã antes, você vai ter a competição de fluxo e isso pode gerar náusea. Sim. Então, até que ponto talvez a gente pode contextualizar isso dentro, evidentemente, da capacidade de treino do indivíduo, dentro de todo esse processo. Então, acho que a tua pergunta ela é muito importante nesse contexto. E aí, como a gente falou de atleta, a gente falou de bater peso, falou da adrenalina, da prova, até que ponto a gente vê as diretrizes, por exemplo, de uso de cafeína, né, de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de massa corporal nos esportes contínuos, né, de endurance, ou até mesmo pega essa orientação e dissolve, talvez, para as modalidades de combate. Sim. Até que ponto um atleta, vamos colocar, você falou que 70 quilos, né, a categoria, Sim. Às vezes, beleza, vamos colocar 70 quilos. Um atleta que vai fazer uma competição de jiu-jitsu, ou muay thai, ou taekwondo, que seja, até que ponto essa cafeína atribuída nessa concentração, junto com a adrenalina da prova, vai ser um fator benéfico para esse indivíduo? Perfeito. Entra mais uma vez, como vai entrar em todas, a individualidade biológica. E como você vai personalizar isso. Por quê? Se é um atleta que tem muita sensibilidade à cafeína, isso vai atrapalhar. Exato. Se é um atleta que usa muita cafeína, provavelmente ele vai usar mais do que esses 6 gramas por quilograma de peso. E não dá para fazer teste em competição. A gente tem que fazer teste em treino, para a competição rodar muito redondinho. Se o atleta tem sensibilidade de cafeína, que já aconteceu com um conhecido há muito tempo atrás, que ele foi lutar Muay Thai e aí falaram para ele usar Franol. Nossa! E ele nunca tinha usado, isso o cara que a gente tá falando de cafeína, o cara já foi no Franol, né? Ele já era muito elétrico, simplesmente apagou antes da luta, perdeu pro WO, depois acordou sem saber o que era. Que é o problema. Você tem que testar as coisas no treino e não na hora. E em relação à cafeína, cafeína não tem dose exata, não é fórmula matemática, a gente não está falando aqui de ciências exatas. Tem que pegar o paciente e avaliar. Mas algo que é extremamente importante é que a gente faça o teste, viu a dosagem correta, uns 15 dias antes você para o uso de cafeína para poder desensibilizar e aí você volta com ela. Porque no dia que você coloca a cafeína de volta, vai potencializar muito o resultado. Porque se você continua numa constante de uso de cafeína, no dia não vai fazer muita diferença, porque o cara já está acostumado com aquela dose. E aí tem que avaliar também o atleta. Por quê? Se ele tem um psicológico mais afetado, se a adrenalina dele afeta demais na primeira luta, você não dá na primeira luta. Deixa ele lutar primeiro, deixa ele dispersar aquela adrenalina. Na segunda você conversa com ele. Pô, tá bem? Como que tá? Tá precisando? Não tá? Até porque a gente tem questão de desconforto, gasto intestinal também, tem desidratação. Então tem que avaliar todo o contexto para poder falar de forma mais assertiva. Por isso que não tem como, numa conversa aleatória, o que é melhor para mim. Talvez o que é melhor para você não é melhor para o outro, mas eu preciso saber todo um contexto. Tem gente que não toma café. E uma dose de 100 miligramas de cafeína, por exemplo, pode ser que o cara fique sem dormir. Exato. E aí esse é um ponto que eu ia chegar e você já fez a complementação.
Até que a gente sabe que a ansiedade ela pode ser um fator negativo também no processo dietético, Sim. né? Então, até que ponto você vê em duas vertentes, tá? A primeira dela, a ansiedade, paciente muito ansioso e como você lida com isso, ou até que ponto você vê também a banalização do uso de cafeína alterando a ansiedade, porque a gente sabe que acima de 150 miligramas de cafeína no dia, você já tende a aumentar a ansiedade. E até mesmo, por conta dessa relação de cafeína, o sono nesse processo. Então, três perguntas: ansiedade, cafeína sobre ansiedade e também sono. Como que você vê isso? Ansiedade, primeiro, né? Eu acho que vai responder questão de ansiedade para resultado. Cafeína, o pessoal fala termogênico para secar. O que você precisa fazer para secar? Qual que é o processo? Você precisa da lipólise e da oxidação de gordura. A cafeína, ela vai aumentar a lipólise, mas não necessariamente vai aumentar a oxidação. E aí, a cafeína também, até que ponto que ela aumenta tanto a lipólise assim? Você tem que correlacionar. A cafeína pode aumentar melhor, pode aumentar a sua performance, você performando melhor, você tem um gasto energético melhor, consequentemente pode ser que você tenha uma oxidação de gordura maior. Uhum. E a questão da ansiedade, você pega um paciente com ansiedade e coloca termogênico nele, algo que vai acelerar o metabolismo, vai aumentar a ansiedade, o custo-benefício não compensa. Por quê? Ele vai ter um gasto muito pequeno para gerar uma ansiedade para ela poder ter um gatilho de comer algo fora. E qualquer coisa de fora que coma, qualquer alimento hiperpalatável vai te oferecer pelo menos 300 calorias. Então a cafeína não vai te queimar mais 300 calorias. Para mim, é, tem que analisar se o paciente tem ansiedade, cafeína é algo que descarta no primeiro momento, até controlar a ansiedade. Em relação a sono, sono é fundamental, não tem jeito. É o que eu falo, sono é uma coisa que você não compra. Se você não dorme, não adianta tomar medicamento, tomar nada que não vai fazer o efeito que o sono fez. Vou tomar um Zolpidem, vou tomar um clonazepam. Você vai apagar, mas você não vai dormir. Você fecha o olho ali, mas não descansa totalmente. E a segunda pergunta foi sobre Não, não, foi isso. ansiedade, A sono ansiedade, a cafeína sobre a ansiedade e o e o sono. sono. Perfeito. Então, é Das isso. Não só a modalidades. cafeína, todo estimulante. Exato, perfeito, perfeito. A gente está só nos referindo à cafeína porque tende Sim, a mais a que tem utilizada. comprovação, sim, sim. Exatamente. Hoje há uma banalização nessa relação, né? E na sua experiência esportiva, qual modalidade você vê às vezes como a mais difícil de fazer uma dieta ou talvez de monitorar? Ou até mesmo, não precisa nem ser difícil, mas que você vê mais complexidade, ou um carinho maior, uma atenção maior, ou não tem muito disso? Cara, todas elas são complexas. Por quê? Fisiculturista é um cara que vive 100% isso. Dorme, acorda, treina, dorme, acorda, treina, ele se loop indireto. Ou o fisiculturista competindo, em fase de pré-contest, ou não tá competindo, tem em fase de off-season. Ele geralmente, hoje melhorou muito, mas em fase de off-season meio que comia muito, qualquer coisa, a questão era o volume, vou comer muito para poder crescer. Atletas de luta, qual que é o maior problema? Tem aquele período de preparação, o cara vai e faz 100%. E aí sai do período de preparação e fica totalmente em off. Come de qualquer jeito, uns comem muito, outros não comem nada. Ingestão de bebida alcoólica. Vai variar muito de modalidade em modalidade, mas a pessoa principalmente é fundamental para poder entender o processo. O Uhum. atleta tem que entender que, quando, por exemplo, você pega o Cristiano Ronaldo, o cara é atleta 100%, dentro e fora dos campos de trabalho, É um estilo de vida, né? estilo de vida. E muita gente não está evoluindo tanto, porque período de competição ele treina, faz tudo certinho, e aquele período de off ele simplesmente não faz nada. Uhum. Sendo que o que você faz hoje vai refletir no seu amanhã. E trazendo isso a pessoas comuns, as pessoas que querem ficar bem no carnaval de hoje, se não fez até aqui, não adianta. Você tem que pensar no carnaval do ano que vem. Porque o pessoal que está bem no carnaval de hoje está fazendo preparação desde o ano passado. A preparação para o carnaval começa no inverno. Então, tudo que a pessoa não tem ansiedade, tem muita ansiedade, não tem paciência, não tem essa constância, vai ficar sempre nessa flutuação. Tem um resultado muito bom, abaixo. Resultado muito bom, ruim. Porque ela não dá tempo do corpo adaptar. Mesma coisa de falar, pô, um paciente, um indivíduo está usando hormônio, subiu 10 quilos. Pode ter certeza que não é 10 quilos de músculo. Com certeza, eu te garanto que não é 10 quilos de músculo. Aí tem gordura e tem muita água. Parou de usar hormônio, vai parar. E as pessoas falam, mas o pessoal quando usa hormônio e tal, cai tudo. Cara, pega o Ronaldinho Fenômeno, parou de jogar bola, a bola que ficou.
cara parou, diminuiu o gasto, não tá gastando tanto, mas manteve a comida. Esse Você é o problema. acredita, por exemplo, das modalidades como ultramaratona de montanha, por exemplo? É o mesmo raciocínio? Ou triatlon? Não consigo te falar com tanta assertividade porque eu não tenho experiência. Pronto. Então aí eu vou compartilhar contigo. Eu tenho uma paciente que é vegetariana e ultramaratonista de montanha. E aí são coisas interessantes pra gente discutir e Sim, vivenciar, porque média de 14 horas de prova na montanha. é muita coisa. Altitude influenciando, altimetria de mais de 3 mil metros, Sim. hipóxia. E aí é legal que eu me deparei com uma situação muito interessante. Eu estava procurando na literatura, até mesmo por compartilhar com você, ela tem 50 quilos. 50 quilos. E aí, o que que rola? Nós estávamos pensando também na recuperação, porque ela faz a musculação também, muito importante, não tem como, né, um atleta de endurance não ter a musculação para fortalecimento da musculatura e proteção da articulação, fica à vontade. Todo atleta, né? Musculação é fundamental pra tudo. Para tudo. Base, né? Xadrez talvez não. Mas outros esportes, sim. Poker, talvez, esportes também, né? Vamos colocar assim. Esportes, é considerado esporte? Não, tô brincando, relaxa, brincadeira. Beleza, não é a hora pra gente discutir isso, mas aproveitando, ela tem 50 quilos, vegetariana, né? E ultramaratonista de montanha. 14 horas de prova, vai disputar o Mundial agora. E aí, beleza, olha só que interessante. Vamos tomar creatina, pô, creatina na recuperação, na musculação e tal. Ah, vamos, beleza. Creatina, alguns estudos sugerem, né? É muito discutido isso, a gente precisa melhorar isso, mas alguns estudos sugerem sim uma retenção de até 2 quilos intramuscular. Intramuscular. E, dito e feito, bateu essa retenção intramuscular, pô, beleza tal. Mas para uma atleta de 50 quilos que corre 14 horas na montanha subindo ainda, 2 quilos para 50, a gente está falando aí, 20%, exatamente. eu acho que 2%, né, no caso. 2%. Não é? Eita, deu branco aqui agora, viu? Eu acho que 2%. 2 quilos, né? 10%, 5 quilos. Isso. Não é isso? Desculpa. Então, independente disso, beleza, independente do percentual, né? Isso para ela foi uma resistência grande. E aí ela tava sentindo no treino. Mas sente. O pace médio dela tava aumentando. E aí foi a primeira vez que eu repensei o uso da creatina. Eu achei sensacional. E aí, quando a gente vai trazendo as discussões, creatina é bom pra tudo. Creatina. E aí? Até que ponto ou talvez, se a gente elaborar melhor a estratégia, poderia ser um diferencial? Não, tudo bem, vai começar a prova mais cheia. Mas com o passar da prova, vai reduzindo isso. Será que talvez não seria protetivo? Ou a partir do momento de ser protetivo no início, a estratégia de pacing, por exemplo, poderia ser diferente? Ao invés de começar mais forte, poderia começar um pouquinho mais lenta? Ou o contrário? Né? Porque se você... Então, aí a gente fica pensando. Então, pô, se tá mais cheia de peso, mas isso é protetivo, talvez a estratégia não começar a prova tão forte e a partir do momento que você vai, entre aspas, esvaziando, né, reduzindo esse peso, naturalmente isso pode ser um fator. Independente disso, foi uma discussão que eu comecei a pesquisar a partir da prática. Sim, perfeito. Né, do desafio, talvez, de virar, né? Como eu perguntei pra você, por isso que eu perguntei isso. Sim. Você já passou por isso e tal? E isso é muito legal, porque a vivência do processo... Por isso a gente tá falando da humildade acadêmica. Perfeito. Né? Porque se eu virasse e falasse, não, mas tem alguma coisa errada, a creatina... Mas ela me falou. E outra, olha o sofrimento, talvez, feeling que isso... do atleta, né? Exatamente. Pra ele, talvez, por mais que... Suponhamos que isso não fosse verdade, ou talvez fosse uma questão de nocebo, vamos colocar assim, Sim. né? Mas se tá incomodando, ou talvez tá ali, como é que eu não vou levar em consideração isso? É como você falou, como é que eu não vou escutar o meu atleta que fala isso? E é muito... O fato de leve ou pesado é muito relativo. Quando você segura esse copo pra cima, igual segura esse copo aqui. Levanta ele um pouquinho. Segura ele. Leve ou pesado? Leve. Continua segurando ele. Exatamente. Vamos conversando. Exatamente. E você acha que vai ficar leve ou pesado daqui uma hora? Vai no final do pesando, podcast? vai pesando. Vai pesando. Você entende? Resistência. E isso tudo influencia no resultado final. Perfeito. Aí você tem que analisar o contexto. Ela precisa de mais sprint no início, no final, porque no início todo mundo tá bem, então não é o diferencial. Exatamente.
Aí você tem que pensar no final. Perfeito. Só que ela vai desgastar tanto por conta desses 2 quilos adicionais no início. Isso eu tô falando porque você me falou, tá? Porque se eu fosse pegar Claro, também, eu ia ter o mesmo raciocínio que o seu. claro. Então tô falando que você tá certo. Eu ia ter a mesma linha de raciocínio de que colocar mais creatina vai ficar mais forte, vai melhorar. Que aí é a importância da prática. Você não precisa ser um atleta de ponta, mas você precisa de ter passado pela vivência e precisa de ter um ouvido muito bom para ouvir o feedback da pessoa. Aí a pessoa vai dar um sprint muito bom, só que no início todo mundo tá bem. Ela tá carregando mais peso ali. Nada, nada, tá carregando 2 quilos de sal a mais. Então ela vai ter que carregar carboidrato, essas coisas. E chega no final, o desgaste talvez foi muito maior, o custo foi muito maior dela ter carregado esse peso de ter um sprint inicial do que o benefício no final de acabar bem. Uhum. E por isso é fundamental a prática junto com a teoria. Você Perfeito. pega só um professor de universidade, por exemplo, que ele não tem a teoria, o cara tem muito conhecimento, mas ele não tem prática. A mesma coisa que falar, pô, eu não sei nadar. Fala, Santiago, vou te dar um livro de natação. Beleza, agora vamos pra competição? Você nunca pulou na água. Você acha que vai nadar bem? De jeito nenhum. Não tem jeito. Perfeito. E os tipos de estilos de vida dietético? Você acha que isso influencia no resultado? Você vê que o fisiculturista vegetariano ou vegano, ele tem mais dificuldade que o onívoro, né? Eu não vou falar que ele não tem condições de ganhar a mesma massa muscular, porque os estudos mostram que quando contabilizado corretamente, controlado, ambos são igualmente capazes de gerar a mesma massa muscular. Só que aí a minha pergunta é, na tua prática, um fisiculturista vegetariano e vegano? Na minha prática, eu não tenho. Perfeito. Tá? Tanto com fisiculturista quanto com pessoas comuns. Vegano, não. Porque eu não, eu justamente não atendo porque eu nunca passei pelo processo, nunca vivi o Perfeito. processo. Eu consigo montar o primeiro plano alimentar. Dali pra frente, eu fico totalmente cego porque eu não vivenciei isso. Em relação ao vegano vegetariano, não sei se ele. É difícil de falar por raciocínio, assim, justamente pela parte prática, sabe? Teórica, às vezes você lê alguma coisa, mas quando você cai na prática, algumas coisas não batem. Mas pegando um pouco o contexto, né? Até que a gente conversou um pouco ontem, se for falar para uma pessoa que faz dieta cetogênica, performar tão bem no fisiculturista quanto, ou qualquer outro esporte, talvez, quanto a pessoa que come mais carboidrato, creio eu que ele pode performar bem, mas dificilmente vai ser o campeão. Por conta de glicogênio, é, não sei se teria a mesma eficiência de quem come mais carboidrato, como fonte principal de energia, digamos assim. O que você tem como visão sobre isso? Então, aí que tá, né? Você vem como ganho de massa muscular, que ambas as possibilidades de dieta são eficazes. Mas em se tratando de variabilidade de nutriente ou volume, o volume tem que ser muito Muito maior grande? e a variabilidade também. E eu não vou entrar nem no mérito da fermentabilidade, Sim, no qual às vezes bater proteína vegetais, por exemplo, com soja, grão de bico ou feijão, você tem também uma relação muito grande de retirar o fitato, deixar de remolho. perfeito. E muitas vezes você vê o excesso de fibra como um fator também de dificuldade para esse indivíduo. Precisa comer um volume maior e atingir cargas de 3.000, 4.000 quilocalorias, único e exclusivamente com vegetais. E outra, né? Atingir 4.000 calorias com comida saudável é muita Já, comida. exatamente, né? Comida natural, no caso, né? Vou colocar 4.000 assim. calorias de vegetais, imagina a questão de digestibilidade, saciedade. Exatamente, exatamente. É Não o tem paradoxo da dificuldade. saciedade, né? Sim, O paradoxo da saciedade, até mesmo você aumenta a proteína, porque é importante, mas o grau de saciedade da proteína é maior. é E pro maior. cara que tem que bater peso, muitas vezes ele fica Sim, com essa. E aí ele tenta bater peso lixando, né? sim, sim. E até que ponto talvez a gente tem o book sujo, o book limpo, e muitas vezes as questões sociais também, Sim, né? sim. Dele se privar, talvez, de comer alguma coisa e ficar muito assim. Esse é um desafio também, o cara conseguir, às vezes, ter um ambiente bacana, ou se policiar, às vezes, para quando ele sai, ou talvez no final de semana. Na sua prática, como você vê a cabeça do atleta? Eu já entendi que o Sim, atleta sim. é disciplinado e tal, mas vamos trazer também, talvez, para os outros pacientes que têm um estilo de vida saudável, Tá. que são praticantes de exercício, mas talvez têm como demanda essa relação do tipo assim, poxa, eu posso sair, vou ter refeição livre. Como é que você lida Sim. com isso? Aí a gente tem dois fatores, né? Atleta e ambiência. Ambiência quer dizer o quê? Se você é atleta, provavelmente você vai andar com outros atletas.
E a partir do momento que você anda com mais atletas, dificilmente você vai sentar na mesa de um bar. E a pessoa fala, ah, mas a pessoa não vive? Vive, mas aquilo ali é a ambiência dela. Não tem, ah, eu preciso, para eu poder conversar, eu preciso de beber. Ninguém bebe. Você vai beber, você vai sentir o patinho feio, por exemplo. Paciente comum, equilíbrio. Equilíbrio que eu digo é, se você tá afim de comer uma pizza, pode comer uma pizza, mas em vez de ir para um rodízio, compra uma pizza à la carte. Se você tá afim de comer um hambúrguer, pode comer um hambúrguer, mas também não precisa ser aquele um hambúrguer duplo com bacon, encher de molho. O equilíbrio é fundamental para constância. Se você não tiver equilíbrio, você não tem constância. Se você tira tudo disso, por exemplo, e é fundamental que a casa ande junto também. E um dos fatores também que eu costumo falar muito é que a pessoa vira e fala: Ah, meu filho é gordo porque é genética. É genética ou é ambiência? Na sua casa tem o quê? Tem salada? Tem fruta? Tem comida de verdade ou tem biscoito? Você quer comer biscoito falando pro seu filho comer salada? Não tem jeito, você tem que se dar o exemplo. E nada melhor do que o exemplo para poder exemplificar a pessoa o que é correto. Perfeito. E como é que você lida com talvez as dietas da moda, como low carb, cetogênica, jejum intermitente? Como é que. Atraso de consulta? Porque você tem que explicar ao paciente que a dieta é para ele. Então, quando eu calculo dieta, eu não calculo, ah, vou calcular uma dieta low carb para você. Deixa eu fazer essa avaliação, vamos fazer a anamnese, deixa eu pegar seu recordatório, ver o que que você está comendo. No final, eu sei se vai ser low carb ou não. Mas inicialmente, a princípio, não. Aí você tem que analisar os fatores. Pô, o cara tem mais resistência à insulina, tá com a insulina alta. Você pega, às vezes, um cara que, pô, o exame dele laboratorial tá mais alterado, aí você tende a reduzir um pouco um macronutriente ou outro. E uma coisa que eu não sei você, eu particularmente nunca peguei paciente que fez dieta cetogênica certa. Você já teve essa experiência com consultório? Já. Porque geralmente o paciente chega aqui, ah, eu faço cetogênica, vamos pegar o recordatório, o que que você come? Carne, bacon, ovo, enfim, gordura. Tá, carboidrato não tem, né? Mas excesso de proteína tá lá no talho, a gordura nem tanto. E aí o que acontece? Você não entra em cetose. Então nunca peguei paciente que realmente chegou no meu consultório fazendo dieta cetogênica, certo? Perfeito. E eu acho que nem monitora, né? Não compra. Nem sabe o que que é. Para avaliar os corpos Avaliar assim. cetônicos, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque entra naquilo que a gente falou, né? O excesso de informação, ou talvez, não, eu pesquiso De muito, tal. desinformação do Google. Ou até mesmo uma falsa concepção de que eu já fiz de tudo para emagrecer, eu já fiz de tudo, e eu nunca consegui, então talvez a cetogênica ou a low carb, como eu não fiz, é por conta disso, talvez, que eu não tô conseguindo emagrecer. E aí, às vezes, tira o carbo na primeira semana, retirou a retenção, na primeira semana tirou 3 quilos, 4 quilos na balança, Acho e que aí, cresceu. e aí ele verifica, e aí, pra você, às vezes, mudar uma cabeça, ou talvez mostrar pra ele que, tipo, isso foi de Não é retenção, isso. ou talvez que. E aí? Porque a partir do... Ah, eu vou fazer uma dieta low carb, beleza. Quando você faz uma dieta low carb, você corta carboidrato. O que de mais calórico que você come, geralmente? Pão, biscoito, pizza, carboidrato. E aí a pessoa passa a comer saudável e tá referenciando a dieta low carb. E outra, a partir do momento que você tira o carboidrato, você esgota o glicogênio, você desidrata, você aumenta a proteína, Isso aí. você aumenta a diurese. Consequentemente, uma semana a pessoa perdeu muito peso. Aí chega no final de semana, come, vai colocar a culpa na comida, mas na realidade ele Exatamente. só reteve o glicogênio que ele perdeu. Exato. E de gordura nada. E algo que eu falo muito, para de pesar em balança. Não leva balança como referência, leva medida e se olhar no espelho e se sentir bem. Balança não quer dizer que você está perdendo a composição corporal adequada. Pode ser que você está perdendo peso, porém está perdendo músculo em vez de gordura. Perfeito. E existe alimento vilão? Não, E na o minha visão leite? não. O leite não é inflamatório, o leite Só o homem que não é bebe o leite? veneno. Como é que é? O homem é o único animal adulto que toma leite. Fala aí, o homem é o único animal irracional que lê e fala que é inflamatório, né? Caramba, A vaca mas. tá lá no pasto lendo gramado e falando, né? Nossa senhora. E é importante também a gente ver os estudos que utilizam leite como bebida de reidratação pós-exercício, Sim, né? Ou até mesmo a que está dentro de uma cultura inteira de um paciente que às vezes você tira, né? Às vezes o perfeito. cara, gosta de tomar um cafezinho com leite, mas não pode, né? Porque o leite é É ruim. inflamatório. E aí você tira também uma história, um contexto cultural, às vezes
Ah, ai, Santiago, pô, eu adorava tomar um café com leite com a broa. Mas não pode, né? Principalmente ali quando começa a chegar umas 18 horas, tal, porque não pode comer carboidrato depois da noite. Porque é E muito a broa tem muito carboidrato, né? Engorda. E o leite é inflamatório. Você tira, cara, o amor da pessoa e tudo aquilo que ela sente, né? Desde o processo de sentir o café feito, né? Na hora, ou até mesmo sentar com a tua família para usufruir muitas vezes da memória afetiva que a comida tem, não perfeito. E é? memória afetiva é fundamental para ter constância. Como é que você lida com memória afetiva? Fundamental. Por isso que é importante ouvir o paciente. Não tem como a pessoa que tem aquela vivência de comer aquele alimento eu virar para ele e tirar que não vai ter resultado. Exatamente, Não cara. tem jeito. E é muito complicada essa questão, né? E sem encontrar outros problemas futuros que você vai trazer para a pessoa. A Exato. partir do momento que você tira o leite da pessoa, a possibilidade dela se tornar intolerante à lactose no futuro é muito grande. Exatamente. Porque ela tá parando de ter contato. Tira o glúten. E aí confunde fermentabilidade com inflamação, né? Não, Perfeito. porque eu voltei a tomar leite, eu tô sentindo que minha barriga... Eu falei, ué, mas cadê a Bebe lactose? final de semana, come um É, monte de coisa, o problema é o leite. exatamente. O queijo tá tranquilo, o iogurte tá Sim, tranquilo, tal, né? mas o problema é o Enfim, leite. então são condutas importantes que levam em consideração não só a questão nutricional do indivíduo, Sim, mas uma história, uma relação cultural, né? perfeito. E eu acho que aí a gente consegue enxergar o indivíduo além e não, evidentemente, partir só a matemática das calorias. Sim. E aí, então, se eu estou falando da matemática das calorias, como é que você vê o álcool nessa relação e como que você trabalha, às vezes, um paciente que traz consigo essa questão? Não tiro no primeiro momento, porque não vai causar adesão. Entre fazer algo que dá prazer imediato e fazer algo que dá prazer tardio, com certeza ele vai optar por imediato. Porque o ser humano é muito imediatista. Por isso os medicamentos, esses dias da moda e tudo. O que eu digo é, se você bebe vinho no final de semana, beleza, você bebe o quê? 2 garrafas, passa para uma. Vamos reduzindo. Se você bebe o vinho comendo um queijinho com azeite, vamos trocar um pouco o que você come junto? Colocar um alimento mais saudável? Pega uma batata inglesa, faz uma batata frita na airfry, pega um franguinho, faz ele na frigideira, coloca a mussarela por cima. Vamos manter seus hábitos, porém, vamos ir trocando aos poucos por alimentos mais saudáveis. Pode ter certeza que com o tempo ele próprio vai largar sem você pedir. Perfeito. Porque ele vai começar a ver resultado, e aí vai chegar um momento que o resultado para ele tá sendo tão bom que quando ele sentar para beber um vinho ou uma cerveja, ele fala, pô, será que vale a pena? Ou talvez ele tenha autonomia e controle para virar e falar assim: não, não vou tomar uma garrafa, para mim é só um copinho aqui, é o Beleza. suficiente. Que coisa que talvez antes ele não tinha essa sensibilidade ou a Sim. consciência para gerar É autonomia. meio 880, né? Tô aqui, eu vou beber até ficar Exatamente. bêbado. É o que eu falo muito pro pessoal em festa. Ah, vai no aniversário de criança, qual que é a mentalidade? O pessoal pode até falar que não acontece, mas eu vou comer muito porque é de graça. Isso aí. Aí senta, começa a comer, conversa, come, nem percebe. O comer, a pessoa tem que parar e prestar atenção no que tá comendo também. Até no Sim. dia a dia. Mindfulness, né? É, porque senão a pessoa tá ali conversando, comendo, conversa, Isso aí. comendo, conversa. Na hora que você vê que você comeu muito salgado, muita caloria, e aquele Exatamente. déficit calórico que você passou todo fazendo durante a semana, você estourou ele no final de semana. E Perfeito. quando a gente pega de forma mais macro, a gente pega de segunda a domingo e vem redistribuindo as calorias que você fez todas, você tá comendo muito mais, você não tá em déficit calórico, muito pelo Perfeito. contrário, você é superávit. Aí entra nas jogadas as estratégias de saciação, né? Não de Sim, saciedade, né? É talvez mastigar mais, comer prestar atenção devagar. no que tá comendo, Exatamente. degustar o alimento. Antes a gente brigava muito com a televisão, né? Não Sim, como assistindo põe o televisão. celular. Exato. E Tá, todo mundo tá ali, né? todo mundo tá ali consumindo desinformação. Per- Tem informação também. Vinícius, e necessidade de suplementação? Como é que você vê isso e talvez como que você gerencia isso no consultório ou até mesmo quando o paciente traz para você uma demanda de eu tenho que fazer suplementação de vitamina D, porque a vitamina D é anti-inflamatória, eu sinto quando a minha vitamina D começa a estar baixa, e aí, como é que você lida com isso? A gente, Ou com os outros suplementos? sim. Eu, Vinícius, particularmente, primeira consulta, eu gosto de avaliar o paciente com o alimento, comida. E fundamental para mim é creatina. Creatina é um suplemento que eu deixo para todo mundo, independente do Perfeito. que for. Se tem problema renal ou não. A gente tem que avaliar outros fatores também, que Sim, tem estudos comprovando que traz benefícios, até por questão de perda de massa muscular naquele paciente renal. perfeito. E o suplemento.
Pode ser. O whey, por exemplo, é algo que eu gosto, pra quem gosta do sabor, pra Perfeito. poder saciar a vontade de comer doce. E a relação com o intestino também, né? Sim, sim. É, por exemplo, a pessoa tem vontade de comer doce, amassa a bananinha com whey, coloca na geladeira um Isso tempo, vai aí. comer tipo um sorvetinho. A pessoa vai treinar de manhã e ela não consegue treinar em jejum, não tô falando que jejum é melhor ou pior pra treinar, vai depender da Exato. pessoa. Perfeito. Tem pessoa que performa muito bem em jejum, e tudo bem, vai treinar em jejum, volta e come. Tem gente que não consegue treinar em Exato. jejum. Mas Concordo. se a pessoa treina de manhã, você tem que colocar uma carga maior de carboidrato à noite, para que de manhã ela esteja com a taxa de glicogênio ali já, né? Com a reserva cheia para poder treinar. Repletada. E, pô, mas eu vou treinar cedo, se eu comer, eu sinto um desconforto, muito shake, é o que você falou agora há pouco em relação à perna. Então faz um shake. Meia horinha, digestibilidade rápida. Ah, tem um tempinho um pouquinho maior, come algo pastoso. A digestibilidade não é tão rápida, mas também não é tão lenta quanto o alimento sólido. Perfeito. Questão da suplementação de vitamina D. Se falou muito na época de pandemia que vitamina D era, né? Só que o problema de a gente pegar só uma parte da frase, né? Por Exatamente. que que a vitamina D é importante? Tá todo mundo dentro de casa, a vitamina D de todo mundo tá ruim. Então, qualquer vitamina ou mineral que esteja baixo, se você experimentar, vai te melhorar a imunidade. E não necessariamente, diretamente, que ela vai estar relacionada à imunidade. Mesma coisa de glutamina, por exemplo, né? Eu vou deixar você falar um pouco de glutamina Não, de depois. jeito Sim. nenhum, não, eu não tô fora. É, Tô glutamina com fora. imunidade. Só de falar, minha imunidade já cai. Já, Só de falar que glutamina aumenta a imunidade, a minha imunidade já, cai. já Eu já fico cai. estressado, já, então já dá um pico de estresse já. E aí é por questão disso, é necessidade. Você suplementar, o suplemento é justamente poder complementar aquilo que está te fazendo falta. Se Perfeito. você está ingerindo tudo que você precisa na alimentação, não tem necessidade de Na suplemento. verdade, você só regula, né? Só regula, Só perfeito. regula algo que já tava. Ou você vai usar, por exemplo, a pessoa não tem muito apetite para comer, ela precisa de necessidade calórica mais alta, você suplementa, que é muito mais prático. A Perfeito. digestibilidade é mais rápida. Ou, por exemplo, pega um executivo, está trabalhando numa reunião, muito Exatamente. mais fácil do que a gente tá aqui, peraí, deixa eu abrir uma marmitinha aqui, que tá na hora de eu comer. Pega um shake e toma. E Mais é prático. socialmente mais aceito, né? Você tá num Perfeito. ambiente, às vezes você pega um iogurtezinho, uma banana, uma castanha do Pará, por Sim. exemplo, a galera que tá em volta vai virar e falar assim: "Ê, tá fió, caramba, tá fi". Tá. Aí se você Fitness. abre aqui, exatamente, cara, parabéns, hein? É. Aí se você abre O aquele. pessoal já olha cara de nojo, né? Mas ninguém almoça nem Exatamente, fala, janta. nossa, mas precisa fazer isso aqui, É. que não sei o que lá. Mas aquela coxinha de manhã que fura o guardanapo de gordura é linda, né? Então. Ninguém julga. E muitas vezes aquilo lá dá uma atribuição. Eu já escutei paciente falando que come coxinha escondido. Porque a imagem que ele passa, às vezes, é uma imagem talvez de controle, é uma Sim. imagem de sucesso, né? E ele acredita que ao estar comendo uma coxinha, tomando um negócio, um refrigerante, alguma coisa assim, Vai estar se queimando. isso é incrível. Então, assim, a questão social e também o que o paciente traz como sentido daquilo que ele está consumindo, a gente tem que levar em consideração. Inclusive o próprio nutricionista. Sim. O E assim, nutricionista, às vezes, está num local, o pessoal começa a se desculpar. Fala assim, ô Nutri, eu só vou comer isso aqui, mas é só hoje, tá? Não fala, fica... o Nutri tá no consultório Exatamente. aqui, é o Ou então o Vinícius. cara lá tá tomando a coquinha zero. Ô Nutri, você toma coca zero? Mas que é isso e Só tal? gelada. Pô, mas que é isso, gente? Tipo, não, mas... Enfim, então, assim, essa questão cultural, muitas vezes, ela tá atribuída a alguns valores. Sim. Então, a gente precisa levar em consideração isso. E aí tem duas coisas, né? Que se come escondido aparece em público. E o ouvir o paciente sem julgamento é fundamental. Porque a partir do momento que você começa, o paciente fala, ah, não, eu como coxinha. Você fala, come coxinha? É. Como Come é que lasanha? Você pode? come Como uma Que pizza? isso? Não é possível. Aí na próxima consulta ele só vai falar mentira. Por mais que o resultado tá mostrando isso. Então ouvir o paciente sem julgamento é fundamental. Perfeito. E a gente resolve o problema, né? A gente não julga, né? Sem dúvida. Resolve o problema. E assim, um dos problemas que eu queria que você falasse é vinagre de maçã para emagrecer. Poxa, eu achei que o limão espremido, você chegando, o Com limão água espremido, morna. o problema é assim, o limão espremido emagrece? Não. Na verdade, a mesma resposta que eu dou é do vinagre de maçã. O vinagre de maçã emagrece, vai pegar na venda que tá a Mas tem que ser 5 longe. quilômetros da sua casa, entendeu? Mas tem que ser o de maçã. E tem que ser uma colherzinha. Pega uma colherzinha, volta, todo dia você vai lá e pega uma colherzinha de vinagre. Para aumentar ainda a eficiência, mistura com óleo de coco. Porque o E óleo de coco, ele é o superalimento. Ele te dá energias e faz com que... É sensacional. Não, é antioxidante, já tá resolve comprovado. Mas o mais engraçado é você ver, né? O que mulher passa no cabelo, o que mulher come, né? Passa óleo de coco no cabelo, passa ovo, enfim, um monte de coisa e come hambúrguer.
O negócio é Mas mais. o óleo de coco, ele é um bom hidratante para Não, mas eu não tô cabelo, não é? julgando ele como hidratante pra cabelo, eu tô Mas você julgando passa nos seus cabelos, ele eu sinto que os seus de cabelos vez em estão quando. melhores, De vez realmente. em quando. Parabéns, cara. Não, passa, passa. Aqui, Gostei, pra poder é. ficar mais brilhando. O Mais Vinícius tá brilhante. mais bonito, né, rapaz? Tá Você vendo? tá sensacional. Parabéns, cara. Você Obrigado, tá igual o obrigado. vinho. Tá vendo? É. Quanto mais. Tá, enfim. E. Cara, é tanta coisa, né? Igual o que que você tem a falar que teve um rapaz famoso que falou sobre água e sal. Então, mas é a Questão do água do sal. mar que você fala ou pode ser o tempero do miojo também? Entendeu? A água com sal durante o treino. Não faz muito sentido, né? A gente pensar que naturalmente uma coisa que a gente está tentando reduzir da alimentação, porque tudo praticamente tem essa quantidade, colocar na água para dizer que isso vai aumentar, né? Por mais que a gente tenha a relação da bomba de sódio e potássio aumentando a atividade de liberação de acetilcolina, e a acetilcolina é um dos melhores, é um dos maiores transmissores, Transmissores. neurotransmissores atrelados à contração muscular, não faz sentido nenhum eu falar que aumentar o sódio no sal, que seja mineral ou que seja Sim. estratosférico ou que seja, né, vai aumentar a eficiência do processo ou até mesmo vai ser tratamento para hérnia de disco ou talvez para trazer essas E o melhor, contribuições. né? Come 2 gramas de sal, mas evita coca porque tem sódio. Ah, não, não pode. Não pode, realmente, Tem né? muito sódio. Exatamente, não pode, de jeito nenhum. E aí toma cuidado com o queijo também. Prefiro o queijo branco, que Sim. o mais amarelo, mais curado, tem mais sódio, né? Então, assim, esse E tipo de conduta, nessa parte da psicologia, o que que você viu te agregando em relação a benefícios dos pacientes que você atende hoje? tudo, tudo. Porque tudo começa na mente. Sim, Então, quando eu vejo como ele interpreta o mundo, ou talvez o que faz sentido, a gente se conecta mais com essa pessoa que muitas vezes ela não sabe nem explicar, talvez, o que está trazendo sofrimento para ela. Então, quando a gente se conecta mais com as pessoas, quando a gente se identifica mais com as pessoas, a gente se conecta mais. Então, a partir do momento que a gente consegue se conectar mais com um paciente, o processo ele tende a ser mais fluido, ele tem mais confiança e você traz leveza e não julgamento para uma pessoa que muitas vezes traz consigo a concepção de que o nutricionista é um inimigo sim. ou talvez o próprio personal trainer também. Então, uma das perguntas que eu faço na minha anamnese é: qual foi a experiência que você teve com os outros nutricionistas? Como foi essa experiência? Ou até mesmo com as metas, ou talvez por que aquele objetivo, geralmente para o emagrecimento, é algo que está fazendo com que ele se sinta tão, às vezes, incomodado, ou o que está por trás disso. Sim. Então, isso para mim fez todo sentido. E eu costumo dizer que a psicologia é como se fosse o sistema, a ilustração do sistema respiratório, dos pulmões, né? Você tem como se fosse a psicologia que um lado treina e a dieta para o outro lado. Então, isso é muito válido e interessante. Sim. Vinícius, querido, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Foi sensacional. Que bom. A gente fica aqui o tempo que for, que é um papo muito bom, mas muitíssimo obrigado pelo carinho, obrigado por você ter vindo. Eu espero que você possa voltar mais vezes e eu Com passo a certeza. palavra para você fazer as considerações finais. O que eu quero falar é que o pessoal fique sem extremismo, sem ficar acompanhando muita coisa de internet. Por quê? Na internet tem tudo pra todo mundo, menos pra você. Não é individualizado. Às vezes você vai ficar se comparando com uma pessoa do Instagram, em que a vida de Instagram só tem aquela coisa mais perfeccionista, o pessoal só posta o que é bom, o que tá dando certo, e aí você tá comparando a sua vida com aquela pessoa que tá muito boa, você acaba se puxando pra baixo, se cobrando demais e muitas vezes não fazendo. Porque a pessoa deixa de fazer o bom porque ela quer o perfeito. E ouvir muita desinformação acaba deixando perdido. Se você vai em um profissional, confie nele, um profissional de competência, e faça o que ele está te orientando, porque com certeza todos os profissionais querem o seu bem. Todo mundo está trabalhando em prol de uma melhora geral. Mas no geral, cara, é questão de conversar muito com todo mundo, ouvir muito, para os profissionais, né? Acho que ouvir é a parte fundamental e manter as preferências alimentares e tudo. E para as pessoas comuns, digamos assim,
Optar a comer o mais saudável possível, mas evita de fazer extremismo. Extremismo de quê? Você come muito um tipo de coisa, vai reduzindo aos poucos e tenha paciência, que o tempo vai passar de qualquer forma, você querendo ou não. O pouco hábito que se você vai melhorando ao longo do tempo, durante um ano, faz muita diferença. Você vai ter um resultado bem significativo, você vai se surpreender no final do processo. Perfeito, sensacional, cara. Gente, se vocês ficaram até aqui, não deixe de curtir esse episódio, comentar o que vocês acharam desse episódio, se tem alguma coisa que vocês gostariam de complementar ou que vocês não entenderem, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários. Não deixe de curtir também esse episódio com aquelas pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação. Se inscreva no canal e muitíssimo obrigado a todos que ficaram até aqui. Nos vemos no nosso próximo episódio e até lá. Valeu, tchau, tchau.